So, today we have to look back to last Sunday. Bem, hoje vamos voltar um pedacinho ao domingo passado And we heard about lies. e ouvimos falar sobre mentiras. We heard about mistrust in persons. Ouvimos falar sobre a desconfiança em relação às pessoas. And we learned that lies have a consequence in our life. Good morning. Bom dia. We heard that lies have a consequence in our lives. E ouvimos que as mentiras têm uma consequência na nossa vida. And that lies create mistrust in the person that speaks out lies. E que a mentira cria desconfiança na vida daquele que prefere a mentira. Because the person that speaks out lies cannot trust the others anymore because they could also lie. Porque aquele que prefere a mentira não pode confiar mais no outro porque eles também podem mentir. And the people that receive a lie and find out it must be a lie, they also get more critical. E as pessoas que ouvem aquela mentira acabam por ficar mais desconfiadas. So the mistrust is getting more. E então a falta de confiança vai crescendo cada vez mais. And today I ask us the question, what is the answer from the Lord, from Jesus, for so much destruction that has caused by mistrust on this island? E eu pergunto ao Senhor Jesus qual é a consequência ou que consequência haverá nesta ilha pela falta de confiança por causa de todas essas mentiras. So maybe you can give an answer in your mind. So what would be your answer on so much mistrust? E então se calhar tu podes pensar um pouquinho mais qual é a consequência de tanta desconfiança. Maybe more mistrust? Se calhar ainda mais desconfiança, Be more critical? se calhar ainda mais sentido crítico. But are we sure that we can protect ourselves Mas será que podemos estar certos que podemos nos proteger nós próprios? based on our own wisdom and our own emotions and our own power? Baseado nas nossas emoções, no nosso próprio poder. I want to give you two examples. Eu quero vos dar dois exemplos. Did you ever speak with a prostitute that found Jesus and asked her how she ended up in prostitution? Alguma vez tu te perguntaste a alguma prostituta como foi que ela acabou por entrar na prostituição? I have heard a testimony of a former prostitute in the Netherlands in a church. E eu ouvi uma vez um testemunho de uma ex-prostituta numa igreja nos Países Baixos. And she said as a child she was sexually abused already. E ela dizia que enquanto criança já tinha sido abusada sexualmente. And the question comes up, so if you have suffered as a child in this way, E a pergunta é, se tu já, enquanto criança, sofreste dessa forma, why did you not learn from it and you ended up in the same area of problem and sin again? e a pergunta é, se tu passaste por isso, como é que tu não aprendeste e te envolveste nesse caminho outra vez? And I give us a second example. E eu dou-vos um segundo exemplo. Did you ever speak with a person that is violent and beating up others, or a father beating up the children, or the husband beating up the wife? Did you ever speak with these people after they found Jesus? Alguma vez já te encontraste com alguém, um homem que tenha batido na sua esposa ou se calhar também tenha batido nos seus filhos e depois de encontrar Cristo já falaste com ele sobre isso? We often will find out that they got beaten themselves when they were young. E ficamos a saber que eles próprios já tinham sido vítimas disso também. But you say, but if you have suffered from getting beaten up, why are you beating up now other people? E a questão é, se tu já passaste por isso e se sofres por causa disso, porque é que tu próprio te tornas esse agressor? But it's a fact that sin created more sin. Mas é um facto de que o pecado gera mais pecado. And people often themselves cannot get out of the situation. E as próprias pessoas não conseguem sair dessa situação. And often what they suffered from, they make others suffer as well. E quase sempre aquilo que elas sofreram, passam a fazer os outros sofrer o mesmo. The Bible says that the curse can continue. A Bíblia diz que a maldição pode continuar. And people that suffered from a sin later practice the same sin. E as pessoas que sofrem de um pecado acabam por praticar mais tarde esse mesmo pecado. And this is the answer what the Bible tells us for those
who are in Christ and suffer from mistrust. E isto é aquilo que a Bíblia diz sobre aquelas pessoas que estão em Cristo, mas que passaram pela sua desconfiança. Because God has an answer for the things we're suffering from. Porque Deus não tem uma resposta pelas coisas pelas quais nós estamos a sofrer agora. He wants to take us out. Ele quer tirar-nos de lá. But we often see that we are too weak. Mas frequentemente vemos que somos demasiado fracos. So we read Romans 12, E então vamos ler Romanos capítulo 12, 17 to 21. 17 a 21. So the book Romans 12, 17 to 21. Romanos 12, 17 a 21. There it says, "Do not repay anyone evil for evil. A ninguém torneis mal por mal. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. E se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath, for it is written, 'It is mine to avenge, I will repay,' says the Lord." Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. And in verse 20 it says, "On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. E no versículo 20 diz, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. If he's thirsty, give him something to drink. Se tiver sede, dá-lhe de beber. In doing this, you will heap burning coals on his head. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Do not overcome by evil. Do not be overcome by evil, Não te deixes vencer do mal, but overcome evil with good." mas vence o mal com o bem. So I ask again, what is the spiritual answer on mistrust? E eu pergunto novamente, qual é a resposta espiritual para a falta de confiança? It looks strange. Parece estranho. It looks impossible. Parece impossível. How can we do that? Como podemos fazer isso? Because the answer on mistrust is to trust more. Porque o problema ou a solução para a falta de confiança é confiar ainda mais. To trust again. Voltar a confiar. To decide for trust. Decidir em confiar. But isn't that unfair? Mas será que isso não é injusto? God can give us the power to do it. Mas Deus nos dá o poder para poder fazer isso. And the Christians on this island, they need to learn to trust again. E os cristãos nesta ilha precisam de aprender a confiar novamente. And the people that are not Christians on this island, they also need to learn to trust again. E as pessoas que não são cristãs nesta ilha também precisam de aprender a confiar. How is this possible? Mas como é isto possível? It's not fair. Não é justo. After so much lies, Depois de tantas mentiras, after hearing so much lies, após ouvir tantas mentiras, after being deceived by so many lies, após ser defraudado por causa das mentiras, how is this possible? como é isto possível? We just have to do it. Nós simplesmente temos de o fazer. And we ask God to protect us. E pedimos a Deus para proteger-nos. We give Him the authority and the power in our lives to protect us, Damos a Ele o poder e a autoridade para proteger-nos, but we do what He says. mas fazemos o que Ele diz. Instead of trying to protect ourselves, E em vez de estarmos a proteger-nos a nós mesmos, what will not work, que não vai funcionar, we making ourselves angreifbar, touchable, so that the bad things, they can touch us. Yeah? as coisas más acabam por nos afetar. And if our trust is abused, E se a nossa confiança foi defraudada, we forgive again, voltamos a perdoar. and we trust again. E confiamos novamente. Because we shouldn't think that we are more wise Não devemos pensar que somos mais sábios, and more smart mais inteligentes, when it comes to attacks of sin in our lives. quando se trata de ataques de pecado na nossa vida. Our circumstances in life
As nossas circunstâncias na vida do not allow us to behave unbiblical. não nos permitem sermos não bíblicos. For the blessing is only in the truth. Porque a bênção apenas está na verdade. And it will be only in the truth of Jesus that sets us free. E será apenas na verdade de Jesus que nos vai fazer ser livres. So not what we think will protect us, Não é aquilo que nós pensamos que nos vai proteger. not what we are able to do will protect us. Não é aquilo que nós podemos fazer que nos vai proteger. It's the truth that will protect us. Mas é a verdade que nos vai proteger. And it's the truth that can change things. E é a verdade que pode mudar as It's coisas. the truth that can break the spirit of mistrust on this island. E é a verdade que vai poder quebrar o espírito de desconfiança nesta ilha. And it starts with people E começa com pessoas that understand the Word of God. que compreendem a palavra de And Deus. how do we work against the spirit of mistrust? E como funcionamos contra o espírito de desconfiança. And it is with trust. E é na confiança. So the fear of hurt and pain by other people and Christians is so high that Christians start to refuse relationship with other Christians. O medo de sermos magoados por termos sido magoados em relação às mentiras leva-nos a desconfiar e a cada vez mais a ficar afastado de outros cristãos. But to refuse is the opposite of love. Mas isso é o oposto do amor. And Jesus wants us to love our enemies E Jesus quer que nós amemos nossos inimigos and to live in the unity with other Christians. e viver em unidade com outros cristãos. So whenever this mistrust destroys the unity, there's only one sinner, Porque cada vez que a desconfiança quebra essa unidade, há apenas um pecador and his name is Satan. e o seu nome é Satanás. So I really invoke all Christians on this island to ask God for forgiveness for the sinful behavior of building up mistrust and damage in the kingdom of God on this island. E eu apelo a todos os cristãos que peçam a Deus o seu perdão e que possam... Sorry, last word? E possamos juntos construir aqui o reino de Deus nesta ilha. And whenever we thought we are smarter because we are very critical, E cada vez pensarmos que somos inteligentes por sermos críticos. we could have destroyed what God wanted to build up on this island. Se calhar podemos ter destruído aquilo que Deus quer construir nesta ilha. We need to trust God again. Precisamos de confiar em Deus novamente. And I often said, do not look on me, E muitas vezes eu digo, não olhem para mim, look at Jesus. olhem para Jesus. So the poison of the snake, the Bible says the poison of the snake is sin. It is everywhere. Então a Bíblia diz que o veneno da serpente que está em todo lugar é o pecado. And there is no escape from eternal death beside of looking to the Savior. E não há forma de escape possível sem ser olhar para o Salvador. There's only one door to eternal life. Só há uma porta para a vida eterna. And this is the door that Jesus Christ opened by his death E isso é a porta que Jesus Cristo abriu com a sua morte. and by the forgiveness he gives in our lives. E com o perdão que Ele traz à nossa vida. And this gives us the ability to live different like the world lives. E isso dá-nos a capacidade de vivermos de forma diferente daquilo que o mundo vive. And this is why I'm here. I want to lead us back to the truth of Jesus Christ. E é por isso que estou aqui hoje, para voltar a conduzir-nos novamente para a verdade de Jesus. Because there is no scientist that can solve the issues of mankind. Porque não há cientista nenhum que possa resolver as questões da humanidade. There's no KI, artificial intelligence, that can solve the issues of mankind. Não há inteligência artificial que possa resolver os problemas da humanidade. There's only one Savior that can save us from ourselves. Só há um Salvador que nos pode salvar de nós mesmos. His name is Jesus Christ. E o seu nome é Jesus Cristo. And he gives us the instructions how we can fight evil. E Ele dá-nos instruções de como podemos vencer o mal. And he says we need to overcome the evil by good.
E ele diz-nos que nós devemos vencer o mal com o bem, instead of being overcome by evil. ao invés de sermos sobre esmagados pelo mal. And so the question is, do we need a lot of own power to do that? Será que nós precisamos de poder próprio para isso? I don't believe so. I believe that God can give us the power, E não creio nisso. Eu creio que Deus nos dá o poder and it's our obedience to His word that makes the difference. e é a nossa obediência à sua palavra que faz a diferença. But if we are like totally in emotions, Mas se estamos totalmente and if I let's just slap you in your face, e se eu vou lá e dou-te um chapadão na cara, you will slap back. tu vais fazer exatamente o contrário. What does the Bible say? E o que a Bíblia Well, diz? here you have the other side. Dá a outra face. But is this only strange theory? Mas será isto apenas uma teoria estranha? No, I believe it works. Não, eu creio que isso funciona mesmo. We can overcome the evil by good. Podemos vencer o mal com o bem. And the answer on mistrust E a resposta para a falta de confiança is I trust more. é confiar mais. The Bible says we shall be like children. A Bíblia diz que devemos ser como as crianças. Children trust E as crianças simplesmente confiam. because they did not suffer from so much mistrust, Porque eles não sofreram assim tanta desconfiança. and they do not take the decision to be smarter to protect them. E eles não tomam a Self. decisão de serem mais espertas para se protegerem a si próprios. I want Jesus to be the protector of my life, E eu quero que Jesus seja o protetor da minha vida. and I want to be like a child, E eu quero ser como uma criança. and I just want to live in freedom. E eu simplesmente quero viver em liberdade. But yes, I want to do the right things. Mas sim, eu quero fazer a coisa certa. I want to give us an example of Numbers 4:21 of the Old Testament. E eu quero dar-vos um exemplo daquilo que está no livro de Números, no Antigo Testamento. There we had the people, God's people, E lá nós temos o povo de Deus, the Israelites, os israelitas, and they did have some tough times. e eles tiveram tempos difíceis. So what was God's plan for them? E qual foi o plano de Deus para eles? God wanted to take them out of the country where they were slaves, E Deus queria tirá-los do lugar onde eles eram escravos, and God wanted to bring them into the promised was the word, into the promised land. e Deus queria tirá-los e levá-los para a terra prometida. So God's plan for them was only good. E o plano de Deus para eles era só coisa boa. And we know they had a lot of up and downs. Mas sabemos que eles tinham muitos altos e baixos. And let's read what is written in Numbers 21. Numbers 21, starting verse 4. Então vamos ler o que está escrito no livro de Números, capítulo 21, começando no versículo 4. They traveled from Mount Hor along the route to the Red Sea to round Edom. Eles estão partindo do monte de Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. But the people grew impatient on the way. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho. They spoke against God and against Moses and said, "Why have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness?" E o povo de Deus falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto. There's no bread, Pois aqui não há pão, there's no water, não há água, and we detest this miserable food. e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. So God miraculously already brought them out of Egypt. Deus, de forma milagrosa, já os tinha tirado do Egito. But the circumstances were not easy for them. Mas as circunstâncias não eram fáceis para eles. And I think God never promised us that when we are Christians, then everything is easy in our lives. E eu creio que Deus nunca nos prometeu, pelo facto de sermos cristãos, que as coisas seriam fáceis na nossa vida. But He promised us that He will bring us into the promised land, Mas Ele nos prometeu que nos levará para a terra prometida, which is heaven for us. que é o céu para nós. So, but what happened when the circumstances got worse? Mas o que é que aconteceu quando as circunstâncias vieram a piorar? The people start
to speak up against God, as pessoas começaram a falar contra Deus, against the leader, Moses, what God put in charge. contra o líder Moisés, aquele que Deus tinha colocado como chefe. And they said, why did you do that? Why did you lead us to this awful place? E começaram a dizer, porquê é que tu fizeste isso? Porquê é que nos trouxeste a este lugar? And where we have to suffer. Porque onde nós temos que sofrer. So mistrust against God rose. E então a desconfiança, a falta de confiança em Deus começou a crescer. The vision was gone. A visão se tinha perdido. So what did God do? E então, e o que é que Deus fez? And we know the Old Testament, God was a little bit more tough than in the New Testament. E sabemos que no Velho Testamento Deus era um pouco mais duro do que no Novo Testamento. And the Lord, here it says in verse 6, the Lord sent venomous, which means poisonous snakes among them. Então no versículo 6 diz que o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, And they bit the people and many Israelites died. que morderam o povo e morreram muitos do povo de Israel. So why is God so bad? Mas porquê é que Deus é assim tão mau? That he kills his own people. Que ele mata o seu próprio povo. Actually, he also did that in the New Testament. Para ser sincero, ele também fez isso no Novo It's Testamento. not only the Old Testament. Não é só no Velho Testamento. Many people don't know. Muitas pessoas não sabem. But he did that because he did want to prevent the whole nation Mas ele fez isso porque ele queria prevenir que toda a nação to fall apart from the truth. que se apartasse da verdade. So he was very hard on their mistrust. E então ele foi muito duro com a sua falta de confiança. So the people came to Moses and said in verse 7, E no versículo 7 diz, porque o povo veio a Moisés, because they saw there was no blessing on their behavior, porque viram que não havia bênção sobre o seu comportamento. we sinned when we spoke against the Lord and against you. Havemos pecado por quanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Pray that the Lord will take the snakes away from us. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. So Moses prayed for the people. Então Moisés orou pelo povo. And the Lord said to Moses, E o Senhor disse a Moisés, make a snake and put it on a pole, faz uma serpente e põe-na sobre uma haste, and anyone who is bitten can look at it and live. e será que viverá todo mordido que olhar para ela. So Moses made a bronze snake and put it on a pole. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. Then, when anyone was bitten by a snake and looked at the bronze snake, they lived. E era que mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava viva. So even in the situation where the people started to sin in mistrust against God and Moses, E ainda numa situação em que as pessoas começaram a pecar pela sua falta de confiança em Deus e em Moisés, and even in the Old Testament, God loved the people so much e ainda que no Velho Testamento Deus amava tanto as pessoas, that he gave them a chance to survive again. Ele deu-lhes uma oportunidade para sobreviverem novamente. And later in John 3:14 in the New Testament, E mais tarde, no Novo Testamento, em João capítulo 3, versículo 14, hundreds of years later, thousands of years later, e centenas de anos depois, it says, just as Moses lifted up the snake in the wilderness, e como Moisés levantou a serpente no deserto, the Son of Man must be lifted up, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, that everyone who believes may have eternal life in him. para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. So when we look on Jesus, E então quando nós olhamos para Jesus, and when we walk through his door, e quando nós olhamos e atravessamos a sua porta, we have the full protection. nós temos proteção total. We have the blessing of the Lord. Nós temos a bênção do Senhor. And when we run into a problem with poisonous snakes,
E quando nos deparamos com problemas de serpentes venenosas, which mainly is sin that wants to destroy our lives, que não é mais do que pecado que quer destruir a nossa vida, that wants to kill us, que quer nos matar, there's a hope. há uma esperança. Because God gives us a way to escape. Porque Deus dá-nos esse escape. So coming back to mistrust, E voltando então à falta de confiança, we need to trust God that He will take care of our lives, that He will protect us from the snakes, from the poison of the snakes. então precisamos de querer confiar em Deus que Ele nos vai salvar, que Deus nos vai proteger das serpentes venenosas, But we have to do what He says, mas precisamos de fazer aquilo que Ele diz, because He wants the best not only for us, porque Ele quer não só o bem para nós, but He wants the best for the others as well. mas Ele também quer o bem para os outros também. Because Jesus loves the world, He loves the people. Porque Jesus ama o mundo, Ele ama as pessoas. And the power of darkness and sin on this island E o poder das trevas e de pecado nesta ilha can be broken when Christians live the truth. pode ser quebrado quando os cristãos deixam a verdade. And today, with this little amount of people, we want to decide to trust again. E hoje aqui, com estas poucas pessoas, nós queremos decidir voltar a confiar. Against our own emotions, Ir contra as nossas emoções, against our own wisdom, ir contra o nosso intelecto, against our own things that we saw that hurt us in the past. e irmos contra aquelas coisas que nós vemos que nos magoaram no passado. Against our own experiences, Contra as nossas próprias experiências. because we know that it is the cross, it's Jesus Himself that is protecting us from the poison. Porque sabemos que na cruz é apenas Jesus, Ele só que nos está a proteger. But the darkness cannot be overcome if we react with darkness. Mas as trevas não poderão ser vencidas se nós reagirmos com We trevas. have to overcome the evil with good. Precisamos de sobrepor o mal com o bem. So what breaks this curse of mistrust on this island E aquilo que quebra a maldição sobre esta ilha is people that blindly trusts again é pessoas que de forma cega voltam a confiar novamente and trust that God will protect them from the poison of the snakes. e que Deus os vai confiar em Deus que os vai proteger dessas serpentes venenosas. It does not mean that when we got beaten up twice that we go there a third time. Significa que quando nos baterem duas vezes, vamos lá uma terceira vez. Yes, we can go to another place, Sim, nós podemos ir a outro lugar, but we trust again. mas voltamos a confiar novamente. I want to give an example. E eu quero dar-vos um pequeno exemplo. So when this man came into our church, Quando eu vim a esta igreja, I thought, maybe he is a spy of another church. se calhar ele é um espia de outra igreja. And actually, the mistrust had a reason. E a falta de confiança tinha um motivo. Because we saw a lady that was going to another church at that time, Porque vimos uma senhora que ia a outra igreja nesse tempo and she was in our cell group meetings, e ela estava no nosso grupo de célula and she took videos and audio records from what we do e ela tirou fotos e gravações de vídeo que nós fazíamos to give it to the people that wanted to be our enemies. para dar às pessoas que queriam ser nossos inimigos. So this strange feeling came in. E então esta sensação estranha entrou em nós. And so I really had a mistrust. E então eu tinha uma falta de confiança. But I decided to trust Mas eu decidi confiar and to give it to God. e dar isso a Deus. And so this man is a great blessing for his translation. E este homem é uma grande bênção pela sua tradução. And he actually is listening to what I say E ele está ouvindo aquilo que eu estou a dizer and speaking it out again. e falando novamente. So the word of God is serving this man. E então a palavra de Deus está servindo este And this homem. would even happen if I was right. E isto iria acontecer não mesmo se eu estivesse certo. Because if I would have listened to my mistrust, E se eu desse ouvidos à minha falta de confiança, I would try to keep him somewhere but not
so close to this church. E eu tentaria pô-lo num lugar não tão perto desta igreja. But by the trust that I decided for, Mas pela confiança que eu decidi ter, the blessing comes on his life. a bênção vem sobre a sua vida. And it even would have come E na mesma teria vindo if I would have been true. se eu, de certa forma, fosse correto comigo próprio. So, for this example, we can see that when we do what Jesus wants us to do, E por este exemplo, vemos que quando nós fazemos aquilo que Jesus quer que nós façamos, blessing can come. a bênção pode vir. So, again, the question is, how do we overcome mistrust? E a pergunta é, como ultrapassar a falta de confiança? By trusting even more. Confiando ainda mais. Because God can protect us. Porque Deus nos pode proteger. And if the people sin and tell us lies, E se as pessoas pecarem e disserem-nos mentiras, sooner or later we will find out. mais tarde ou mais cedo vamos descobrir, We will forgive them. vamos perdoá-los And we go on. e continuamos. Isn't that wonderful? Não é maravilhoso isso? The principle of God O princípio de Deus is stronger than the principles of the world. é mais poderoso do que os príncipes deste mundo. And He has given us the user manual of life, E Ele deu-nos um manual da vida, which is His holy book. que é o seu livro sagrado. And sometimes it's really strange how He wants us to behave and act. E muitas vezes é simplesmente estranha a forma como Ele quer que nós possamos agir. But at the end it's the best for us Mas no fim é o melhor para nós. and for the other people. E para as outras pessoas também. I want to close with a prayer. E eu quero encerrar.